A gente vai falar sobre pressão, exatamente sobre pressão hidrostática. É um dos assuntos básicos para o estudo de gases, ok? O conceito básico de pressão é que a pressão é igual a força dividido pela área na qual essa força está sendo aplicada. Quando você está falando de pressão hidrostática, tá? A força é o peso do fluido em um determinado ponto. A equação que a gente usa para calcular a pressão hidrostática é a massa específica vezes a gravidade e vezes a altura manométrica, a coluna de fluido que tem acima do ponto no qual a gente quer calcular a pressão. Então, se você quiser calcular a pressão nesse ponto A, por exemplo, você vai multiplicar a massa específica do fluido vezes a aceleração da gravidade e vezes a altura que tem entre o ponto mais alto do fluido e o ponto A, ou profundidade entre aspas, tá? Isso vale para qualquer tipo de fluido, vale para gases, vale para líquidos. Na realidade, tá? Nós vivemos uma situação parecida com a situação de um aquário. A diferença é que um peixe está dentro da água e nós estamos dentro do ar, mas ambos, tá? Estamos dentro de um local onde há fluido e onde há pressão, ok? Se você quiser calcular a pressão num ponto mais baixo do que o ponto A, por exemplo, que eu falei para vocês, nesse reservatório, por exemplo, no ponto B, tá? Se você quiser calcular a pressão no ponto B, você não precisa saber a profundidade do ponto B, desde que você saiba a pressão em algum outro ponto do fluido, como por exemplo no ponto A. Então, se você souber a pressão no ponto A e souber o desnível que tem entre o ponto A e o ponto B, você consegue calcular a pressão no ponto B. É o que a gente chama de teorema de Stevens. Fala o seguinte, que a pressão no ponto B ela é igual à pressão no ponto A mais a massa específica do fluido vezes a aceleração da gravidade vezes o desnível que tem entre o ponto A e o ponto B, que a gente chama de ΔH. Okay? Um exemplo, tá? Suponhamos que você quisesse descobrir qual que é a altura de gás na atmosfera do planeta Terra. Para isso a gente tem que fazer uma suposição que todo gás dessa atmosfera tivesse a mesma densidade, a mesma massa específica, tá? E fosse o mesmo gás. Para isso vocês consideram que a massa específica do ar é de 1 kg por metro cúbico. Essa é a massa específica do ar aqui onde nós estamos, ok? Se você for para locais muito altos da atmosfera, na realidade a massa específica lá é menor, porque lá o ar é menos denso. Só que com o nosso exercício a gente vai considerar que o ar tem essa densidade em toda a atmosfera, ok? Considera também que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso vocês podem considerar sempre aqui no planeta Terra, ok? E a pressão atmosférica de 100 kPa. 100 mil pascal de pressão atmosférica, tá? Pegando a equação que calcula a pressão hidrostática e isolando a variável que a gente quer calcular, que é a altura manométrica, a gente fica que essa altura manométrica é igual a pressão dividido pela massa específica vezes a aceleração da gravidade. Se você trouxer números para substituir aqui, você vai ter pressão atmosférica 100 mil pascal, massa específica 1 kg por metro cúbico e aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Se você fizer a conta, vai resultar que a altura dessa atmosfera seria de 10 mil metros. Okay? Um exercício para vocês praticarem aqui. Você tem um copo, tá? Com um pouco de água dentro desse copo. E tem uma carta de baralho que segura a água para essa água não vazar e não se cair de dentro do copo. Eu vou mostrar para vocês. Você tem um copo e você tem água. Então,
Você tem aproximadamente 5 centímetros de água. Acho que eu coloquei até um pouco mais aqui, tá? E daí tem uma carta de baralho. E daí essa carta de baralho, ela não cai. Eita! Ui. E por que ela não cai? A resposta é o que vocês vão me falar ali na resolução do exercício. Mas lembra, embaixo da carta tem a pressão atmosférica. Em cima da carta é a pressão dessa coluna de líquido aqui. Aonde a pressão for maior, é onde vai ter a força empurrando a carta. A massa específica da água é de 1000 kg por metro cúbico. Aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Se você tiver qualquer dúvida, você deixa um comentário no canal ou vocês me perguntam na sala de aula, ok?